Bom dia. Que a paz de Deus alcance a sua casa. Acalme o seu coração e acompanhe cada passo que você der hoje. Antes de sair, antes de abrir as mensagens, antes de pensar nos problemas que precisam ser resolvidos, pare por alguns instantes. Existe uma verdade que você precisa guardar. Quem começa o dia na presença de Deus não enfrenta o restante do dia sozinho. Talvez você tenha acordado preocupado com alguma situação. Talvez exista uma resposta que ainda não chegou, uma porta que continua fechada, ou um problema que parece maior do que as suas forças. Mas hoje nós não vamos olhar apenas para aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nós vamos pedir a Deus que abra os nossos olhos para enxergarmos aquilo que Ele já está fazendo, mesmo que ainda não seja possível perceber, porque nem tudo o que Deus prepara pode ser visto imediatamente. Há livramentos que acontecem sem que a pessoa perceba. Há caminhos sendo abertos enquanto ela ainda está esperando. Há respostas sendo organizadas enquanto ela pensa que nada está acontecendo. Há batalhas que Deus vence antes mesmo de chegarem até a sua porta. Por isso, durante a oração, eu vou pedir que você coloque uma das mãos sobre os seus olhos como um gesto de fé. Não existe poder no gesto em si. O poder pertence a Deus. Esse gesto apenas representará o nosso pedido. Senhor, não permita que eu enxergue somente o problema. Abre os meus olhos para que eu também consiga enxergar o teu cuidado. Eu creio que, depois desta oração, você terá mais clareza para tomar decisões, mais tranquilidade para enfrentar as dificuldades e mais sensibilidade para reconhecer a direção de Deus. Talvez a situação não mude imediatamente diante dos seus olhos, mas Deus pode mudar a maneira como você enxerga essa situação. E quando Deus transforma a nossa visão, o medo perde força, a ansiedade diminui e a fé volta a ocupar o seu lugar. A palavra de Deus nos apresenta uma história muito forte no capítulo 6 do segundo livro dos Reis. O servo do profeta Eliseu se levantou bem cedo e, ao sair, percebeu que a cidade estava completamente cercada por um exército inimigo. Havia soldados, cavalos e carros por todos os lados. Aos olhos daquele homem não existia saída. Ele voltou desesperado e perguntou ao profeta: "Meu senhor, o que faremos agora?" O servo enxergava o perigo, ele enxergava a quantidade de inimigos, ele enxergava a impossibilidade humana. Mas Eliseu conseguia enxergar algo além. Por isso o profeta respondeu: "Não tenha medo, porque aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que estão contra nós." Em seguida, Eliseu fez uma oração: "Senhor, abre os olhos dele para que possa enxergar." Então Deus abriu a visão daquele servo. Ao olhar novamente, ele percebeu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, enviados por Deus ao redor do profeta. O inimigo continuava ali. O cenário externo ainda parecia o mesmo. Mas agora, aquele homem conseguia enxergar que não estava desamparado. Antes da oração, ele só via o exército que o ameaçava. Depois da oração, ele viu a proteção de Deus que já estava ao seu redor. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Você não está inventando o problema. A dificuldade é real. As contas existem. A preocupação familiar existe. A incerteza sobre o futuro existe. O cansaço também existe. Mas o problema não é tudo o que existe. A presença de Deus também está aí. O cuidado de Deus está aí. A direção de Deus está aí. A força que você pensou que tinha perdido ainda pode ser restaurada. Às vezes o medo faz com que a nossa visão fique limitada. Nós olhamos para uma porta fechada e pensamos que todas as portas se fecharam. Olhamos para uma resposta negativa e acreditamos que tudo terminou. Olhamos para um momento difícil e imaginamos que a vida inteira será daquele jeito. Mas Deus não está limitado ao cenário que os nossos olhos conseguem enxergar. Ele pode criar um caminho onde você não encontrou saída. Pode usar pessoas que você ainda nem conhece. Pode transformar uma perda em proteção. Pode impedir algo que parecia bom porque conhece aquilo que estava escondido. Pode redirecionar os seus passos para um lugar melhor. Por isso, não tome nenhuma decisão importante somente com base no medo. Ore pantanos e respire. Peça sabedoria.
Espere a direção de Deus. Nem sempre o silêncio significa abandono. Muitas vezes, Deus está trabalhando em lugares que você ainda não consegue alcançar. Declare com fé: maior é Deus que está comigo do que qualquer dificuldade que esteja diante de mim. Repita mais uma vez: maior é Deus que está comigo. Escreva essa declaração nos comentários para que ela fique registrada não apenas como uma frase, mas como uma escolha de fé. Maior é Deus que está comigo. E apresente também a área da sua vida na qual você mais precisa de direção. Pode ser a sua família, a sua vida financeira, o seu trabalho, a sua saúde emocional, uma decisão importante, uma causa que parece impossível, uma porta profissional, uma situação que você não consegue resolver sozinho. Enquanto você apresenta essa necessidade, lembre-se: Deus conhece aquilo que você não consegue explicar. Ele entende as lágrimas que você esconde. Conhece os pensamentos que tiram o seu sono. Sabe o quanto você tentou permanecer forte diante de todos. E sabe também de que maneira conduzirá você por esse caminho. Não permita que a preocupação roube toda a sua esperança. Você pode estar cercado por dificuldades, mas também está cercado pela graça de Deus. Você pode não conhecer a resposta, mas Deus conhece. Você pode não saber qual será o próximo passo, mas Deus já está à sua frente. Agora, procure um lugar tranquilo. Coloque uma das mãos sobre os seus olhos. Feche os olhos por alguns instantes e ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós iniciamos este dia reconhecendo que precisamos da Tua presença. Antes de apresentarmos os nossos pedidos, queremos agradecer pela vida, pelo fôlego e pela oportunidade de começar novamente. Obrigado porque chegamos até aqui. Obrigado pelas dificuldades das quais o Senhor já nos livrou. Obrigado pelas portas que abriu e também por aquelas que fechou para nos proteger. Pai, existem pessoas fazendo esta oração com o coração cansado. Pessoas que acordaram preocupadas. Pessoas que não sabem como resolverão aquilo que está diante delas. Há filhos e filhas que, assim como o servo de Eliseu, conseguem enxergar apenas um cenário cercado de problemas. Por isso, nós te pedimos, abre os nossos olhos, Senhor. Não permita que o medo determine tudo aquilo que enxergamos. Dá-nos uma visão guiada pela fé, mas também acompanhada de sabedoria, equilíbrio e discernimento. Abre os nossos olhos para reconhecermos os perigos que precisam ser evitados. Abre os nossos olhos para identificarmos as oportunidades que estão chegando. Abre os nossos olhos para percebermos as pessoas verdadeiras que colocaste em nosso caminho. Abre os nossos olhos para que não sejamos enganados por aparências. Mostra aquilo que precisamos abandonar. Mostra o que precisa ser corrigido. Mostra o caminho que devemos seguir. Senhor, onde existir confusão, traz clareza. Onde existir medo, derrama coragem. Onde existir ansiedade, concede tranquilidade. Onde existir desânimo, renova as forças. Onde existir uma decisão difícil, concede sabedoria. Onde existir conflito dentro de uma família, traz diálogo, respeito e reconciliação. Onde existir preocupação financeira, ensina a administrar, abre oportunidades dignas e conduz essa pessoa a uma solução. Onde existir uma porta profissional sendo buscada, direciona os passos, prepara os encontros certos e dá capacidade para aproveitar as oportunidades. Pai, guarda esta pessoa ao sair de casa. Protege o seu caminho. Livra-a de acidentes, de armadilhas, de pessoas mal intencionadas e de decisões precipitadas. Coloca prudência em suas palavras. Não permita que ela responda no momento da raiva. Não permita que assine aquilo que não compreendeu. Não permita que confie em quem deseja prejudicá-la. Dá-lhe sensibilidade para perceber os sinais e humildade para ouvir bons conselhos. Senhor, assim como abriste os olhos do servo de Eliseu, abre também os nossos olhos para reconhecermos que não estamos sozinhos. Que possamos perceber o teu cuidado nos pequenos detalhes. Que possamos compreender que alguns atrasos também podem ser proteção. Que algumas portas fechadas podem ser livramento. Que algumas mudanças inesperadas podem nos conduzir para um caminho melhor. Pai, nós entregamos a Ti aquilo que não conseguimos controlar.
entregamos as nossas preocupações, os nossos projetos, a nossa família e o nosso futuro. Ajuda-nos a fazer aquilo que está ao nosso alcance e a confiar a Ti aquilo que ultrapassa as nossas forças. Não queremos viver paralisados pelo medo. Queremos caminhar com responsabilidade, fé e sabedoria. Eu te peço especialmente por esta pessoa que colocou a mão sobre os olhos, que ela receba clareza, que aquilo que estava confuso comece a ser compreendido. Que ela enxergue uma alternativa que antes não havia percebido. Que encontre forças para recomeçar, que tenha sabedoria para não insistir em caminhos que estão causando sofrimento e que reconheça as oportunidades que o Senhor colocar diante dela. Abençoa a sua casa, tu te abençoa a sua família, abençoa o seu trabalho, abençoa os seus projetos. Que este dia seja conduzido pela tua presença. Que nenhuma palavra negativa tenha mais força do que a certeza de que o Senhor permanece conosco. Declaramos que não seremos dominados pelo medo, não seremos guiados pela ansiedade, não tomaremos decisões desesperadas. Nós pediremos sabedoria, analisaremos os caminhos e seguiremos confiando em Ti. Senhor, abre os nossos olhos para enxergarmos a Tua direção, abre os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz e prepara o nosso coração para obedecermos quando a resposta chegar. Nós entregamos este dia em Tuas mãos. Que tudo aquilo que fizermos seja conduzido com honestidade, prudência e paz. Em nome de Jesus, amém.